Meus amigos, meus companheiros, vamos retornar agora do nosso intervalo, né? Agora é o vídeo dos comentários, da materialização do material que me chegou ao longo aí das pesquisas, né? Esse item ainda, os espíritos durante os combates, eu sempre digo que todo material, todo estudo é muito farto nas pesquisas, né? Trazem sempre grandes reflexões. Esse aqui, talvez pelo momento que estamos passando, né? Da pandemia, agora houve um relaxamento um pouco mais do isolamento, né? Alguns comércios abrindo um pouco mais de horário, salões de beleza, academia, aumentando o horário de restaurantes, casas de oração, mas infelizmente ainda só com 25% da sua capacidade. Então quem conhece a nossa pequena casa, de coração grande que nem coração de mãe, sabe que ela é pequenininha. Então, por enquanto, ainda vamos continuar com os nossos trabalhos de forma virtual. Mas quero dizer que nesse momento, todos nós vivemos uma batalha, né? Até porque tivemos que nos habituar, em muitos casos, né? Acho que a maioria dos companheiros, em ficar em casa, né? Ver como é que é a jornada dentro de casa, praticamente 24 horas dentro de casa, né? Sem poder sair ao longo aí, pelo menos do ano passado, que era mais ferrenho o isolamento, né? Criamos combates, não é? Porque estávamos acostumados a sair, todos os que trabalham fora, e chegar de noite. Então os problemas do lar, no nosso mundo chamado lar, ficavam com quem estava dentro dele, né? E passamos também a interagir mais com todas essas situações. Foi de grande proveito para todo mundo, né? Alguns dizem que quem ganhou com isso foram os advogados, né? Os de separação. Se Deus quiser, não passa de uma piada. Bom, vamos lá, vamos iniciar os comentários. A pergunta 543 nos fala o seguinte: certos espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Concepção aqui são ideias, tá? Então, seus planos e tal, formular as suas ideias. O que materializou na minha cola foi o seguinte: meus amigos, sempre foi dito que somos influenciados. Por que os generais não o seriam? Todos encarnados e desencarnados, independente de suas funções ou posições, são e sempre serão influenciados, pelo menos até que consigamos mudar este planeta de prova e expiação para a regeneração. Imagine a chance de ouro que espíritos menos evoluídos teriam agindo como obsessores, podendo influenciar os generais a tomarem decisões erradas, estratégias equivocadas. Nunca esqueçamos, sempre temos os dois lados. Aqui um espírito fazendo a sua vingança contra seu inimigo. Mas por outro lado, temos os anjos guardiões, os bons espíritos, os gênios, como fala o texto aqui, com o seu batalhão, influenciando esse general em suas decisões, tentando criar condições para que a justiça prevaleça, mas sempre entre a decisão tomada entre ambos os lados, temos o livre-arbítrio, ele que vai determinar realmente a condução. Quem vai tomar a decisão vai ser o general. Interessante nesse caso da guerra, pode ser usado como um instrumento de resgate coletivo. Então, se o general tomar a decisão errada perante os olhos da espiritualidade, o batalhão de anjos terá trabalho dobrado, pois precisam influenciar até que se corrija esse desvio, até que a nação do bem acabe ganhando a guerra. Porque um povo não pode sofrer a dominação como derrotado, por causa de um general que entrou na faixa negativa de espíritos menos elevados. Podemos afirmar sem medo de errar, a vida é uma escola em todas as direções. Então, vamos supor, tá naquele combate ali, vem a influenciazinha ali dos irmãozinhos menos evoluídos, né? Se o general tomar uma decisão, vai haver um desencarne coletivo, mas não daqueles que precisam, entre aspas, que estão já no roteiro de ter, e sim, teoricamente, de inocentes. Então, o batalhão de anjos, vai ter que correr para influenciar para que se volte ao plumo, volte ao rumo normal. Porque uma guerra sempre é uma ferramenta de resgate coletivo, né?
Podemos dizer que a evolução, a criação e a destruição andam lado a lado, de mãos dadas, né? Então a guerra já é algo terrível. Ainda com irmãos menos evoluídos influenciando para que ocorra coisas mais devastadoras do que já estava na programação, a espiritualidade dobra o trabalho. Para tentar explicar o parágrafo acima, temos e podemos citar a Segunda Guerra Mundial como um exemplo. Os generais, principalmente da Alemanha e seus aliados, a intenção deles era dominar o mundo e subjugar as demais nações. Segundo a espiritualidade, faltavam poucos dias para descobrirem o armamento que lhe daria vitória, que seria a bomba atômica. Mas por obra divina, nem antes ou nem depois, na hora certa, deu-se um jeitinho da fórmula não dar certa, de perderem a fórmula, enfim. E acabaram perdendo para o adversário, que os Estados Unidos conseguiu terminar a bomba antes dos alemães. Assim, os Estados Unidos desenvolveram a bomba atômica que, mesmo levando à morte de milhares de criaturas, mudou o rumo da guerra. Mas para não terem o mesmo problema, a Rússia, sua grande adversária, também dominou a técnica de produção da bomba atômica. Vejam que interessante, como a espiritualidade age em cada detalhe. Tirando dos Estados Unidos a chance de virar uma nova Alemanha, de querer comandar o mundo. Só dessa vez com algo que eles não haviam conseguido fazer ainda. Ela não ditaria as regras mundiais. Tudo sempre muito bem pensado. Podemos dizer que foram os responsáveis, a espiritualidade, pela criação do que nós sempre chamamos durante muito tempo da Guerra Fria. Uma forma simplória, mas eficaz, de ambos se respeitarem. Sempre tivemos muitas tensões internacionais, né? Estou com 55 anos, quantos noticiários, a tensão entre os Estados Unidos e a Rússia aumentou e tal, parari, parará, aquelas coisas todas, né? Mas ninguém apertou o botão, né? Se ambos apertassem o botão, o que iriam dominar? Podem ter certeza que o pensamento também passou por muito tempo por isso. Um destrói o outro. Várias ogivas nucleares dos Estados Unidos para a Europa, parte do Ocidente onde está a Rússia, e vice-versa. A intenção, entre aspas, para os generais da guerra é dominar. Vai dominar o quê se tudo foi destruído, né? Então aquela tensão gerava um respeito entre ambos que ninguém apertou o famoso botãozinho que a gente sempre viu em filmes, né? Aquele botão cercado com uma mala, aquelas coisas todas, os códigos secretos e tal, e tinha que apertar o botãozinho ali. Aí disparava a Guerra Mundial, né? A Terceira Guerra Mundial, com ogivas nucleares, né? Seria terrível, devastador. E pela espiritualidade deu-se um jeitinho. Quando eu falo, quando as coisas são para serem descobertas, a espiritualidade solta aqui, solta lá e acaba acontecendo. Mas deram um jeitinho também de a Alemanha não conseguir terminar sua fórmula. Perdeu para o inimigo deles, os Estados Unidos. Mas, em contrapartida, a Rússia também conseguiu desenvolver. Opa, então houve uma guerra fria, um mútuo respeito entre ambos, o que faz com que o mundo esteja intacto, entre aspas, e estamos aqui hoje em dia, né? Esse texto, o final, traz uma referência ao estudo, mas achei extremamente interessante. Somente Deus comanda a sua grande casa. Os homens, principalmente os gananciosos, ficam perdidos no tempo e no espaço e voltarão em sucessivas reencarnações para responder pelos seus deslizes, no sentido de ganhar a vida pelo amor. Herodes, olha que interessante. Por exemplo, voltou como um grande missionário, depois de muitas vezes sofrendo na carne, para cuidar e proteger de crianças e velhos, viúvas e desvalidos. O que fez com todo o amor que pôde desprender do seu coração. Olha esse outro trechinho. Quantos generais do passado não se encontram hoje na Terra carregando latas de massa? Talvez o nosso pedreiro ou ajudante de pedreiro. Ou ajudante do ajudante de pedreiro, o famoso orelha seca, né?
se encontra hoje na terra carregando latas de massa, ferindo seus ombros para fazer casas para a coletividade, já que eles também deram ordem para atear fogo ou atacar. Muito interessante, né? Outros voltam, como sacerdotes do bem, no sentido de amparar o que eles desampararam pela força. Isso aqui nada mais é que um pequeno exemplo que nada passa sem a devida correção. Por isso, falo que todas as oportunidades são benéficas. Tudo tem sempre um porquê. Se vamos saber ou não, se vai nos ser revelado ou não, é outra história. Mas tudo absolutamente tem um porquê na vida, né? Busquemos o reino de Deus e a sua justiça. Esse finalzinho aqui na pesquisa achei muito bacana. 544 nos fala o seguinte: os maus espíritos poderiam suscitar-lhes maus planos, tendo em vista perdê-lo? Resposta: sem nenhuma dúvida. Não somente uma guerra para um general, mas em todas as situações do dia a dia. Mas como fala a resposta? Mas não tem ele seu livre-arbítrio? Sim, tem. Por isso, amigos, simplesmente como em todas as situações, em todas as propostas, todas as intuições devem ser passadas pelo crivo da razão. Nesse ponto, estando o encarnado equilibrado, terá condições e, se possível, prever o resultado final dessa influência. No caso em questão do general, será levá-lo à derrota. Quantas batalhas não deve ter ocorrido onde a intenção era o sofrimento do povo em sua totalidade, mas se perde uma batalha e não uma guerra, né? Miramês nos dá essa certeza. A justiça de Deus é reta e o seu amor dita que somente quem merece é que recebe. Ele tudo sabe, assim como sabe quem deve ganhar a batalha, e os perdedores levam uma lição, de modo que aprenda alguma coisa com a derrota. Quem perde uma batalha quebra o orgulho e passa a sentir alguma humildade, que deve crescer, levando a pessoa a meditar o que deve fazer no seu futuro. Por isso que eu falo, aqui a gente encaixa numa guerra, num combate, mas sempre temos a nossa batalha. Então, tudo nós temos que passar pelo nosso crivo da razão. É extremamente importante isso, né? E que vai levar-nos a meditar e vai fazer um futuro, né? Trará as consequências, as virtudes ou as correções que terão que ser feitas pelos atos cometidos no presente. Agora, nós estamos no presente para repassar lá na frente. O passado nos trouxe aqui. Sempre dá uma cedinha. Continuando. Nós não devemos nos esquecer das maiores guerras, que são as lutas internas. Assim, não devemos querer fugir às nossas batalhas. Por instinto, quem perde tanto quanto o que ganha, sente intimamente o dever de reerguer-se, ou até mesmo ajudar o que perdeu. Isso ocorre com frequência em nossas batalhas, principalmente no nosso lar e no trabalho. Somente assim surge o perdão, capaz de fazer todos a se amarem. Isso é resultado da nossa reforma íntima. A elevada hierarquia espiritual nos alerta. Ninguém somente domina, quem o faz igualmente é dominado. Quem influencia é influenciado, e quem fala também ouve. Quem joga pedras receberá pedradas de volta. A não violência pregada por Gandhi é o ponto alto da doutrina libertadora, porque quem violenta desarmoniza e é responsável pela desarmonia do universo. A verdade é que os planos de Deus são imutáveis. Nós, encarnados e desencarnados, em nossa ignorância, imaginamos que podemos modificá-las, mas depois da dor, descobrimos que não conseguimos. Tá? Enquanto alimentarmos pensamentos negativos, espíritos da mesma vibração nos ajudarão. Né? Grande ajuda, né? O famoso muito amigo.
Quando alimentarmos pensamentos positivos, passaremos a ter espíritos da mesma intenção e ainda eles aparecerão em nossos caminhos para nos ajudar, né? E tenhamos a certeza, né? Todos os planos mudam com as nossas mudanças, né? Mudanças de atitude, perfil, daquilo que estamos acostumados a fazer, né? É tudo ação e reação, né? Nada vai passar desapercebido, como não passa numa guerra e também não passaria, né? Porque um general, porque ele tem uma posição, seria menos influenciado? Não, deve ter até mais influência, porque talvez, talvez não, com certeza, né? Pela posição que ele ocupa, as influências negativas, os resultados seriam desastrosos, né? Mas a espiritualidade está lá presente para corrigir, apesar do livre-arbítrio ser de cada elemento, né? Mas numa dessa, o cara tomou decisões erradas também, general cai, viu? Gente, tem alguém acima dele lá mandando, fala, amigão, vem cá um pouquinho, senta aqui, vai, senta aqui no banquinho, vai, descansa um pouquinho, toma uma água, deixa o outro entrar no seu lugar, né? Bom, vamos lá, né? Pergunta 545 e última da noite. O general pode algumas vezes ser guiado por uma espécie de segunda vista, uma vista intuitiva que lhe mostre antecipadamente o resultado de seus planos? A materialização do material me diz o seguinte: como esse subitem fala de combater, então é usada a figura do general. Mas nada muda ou em outras situações do cotidiano, quando estamos no trabalho, em casa, no lazer. Agora um pouco mais difícil, né, por causa do isolamento, mas em qualquer atividade, quando iniciamos, não tentamos ver o resultado, como ficará, por exemplo, a pintura da casa, a reforma, um prato, quando estamos cozinhando, né? Por que seria diferente com o general, né? Porque ele não teria essa intuição. Tem. Quantas vezes a gente vai fazer como mesmo estudo, a gente está pensando, pô, se colocar isso, falar aquilo e tal, a gente imagina o resultado. Uma dona de casa, quando está preparando o seu prato, né, está preparando o jantar, mas ela vai fazer alguma coisa diferente, se eu colocar isso, o resultado vai ser tal. No nosso trabalho, quantas vezes não imaginamos o resultado que ali também, para trazermos o pão para a nossa casa, temos que cometer uma quantidade menor de erros possíveis, né? Mas não imaginamos o resultado, né? Aí quando a atividade se torna corriqueira, a gente já sabe o resultado. Por isso que muitas vezes, né, nós falamos para os mais jovens, como foi dito para nós na nossa juventude, né? Não faz isso, não faz assim, porque eu já conheço o caminho, né? Já sei o resultado. Mas, enfim, tudo é um aprendizado, né? Tivemos que passar por isso para chegar hoje aqui e reconhecer, né, que muitas coisas, na sua maioria, que os nossos pais ou os mais experientes do que nós nos alertavam, a gente fala, não, pega nada, não vira nada. Só depois que atingirmos quando atingimos a nossa maturidade, né, aí nós descobrimos. Então, quando nós atingirmos a nossa maturidade espiritual, vamos ver como era simples e fácil corrigir, né, os erros do passado e não realizá-los agora no presente, não ser turrão, teimoso e cometer os mesmos erros, para que lá na frente não tenhamos que repará-los novamente, né? Então, o responsável por uma tropa pode ser dotado de faculdades mediúnicas e seguir sempre o caminho da intuição, e sempre ser vitorioso, mas sempre, como em tudo que esse espírito tenta ultrapassar por orgulho ou vaidade os limites pré-estabelecidos por Deus, ele é derrotado, vítima de seus descontroles emocionais, iguais a todos encarnados e desencarnados. Não é porque é um general que teria alguma regalia, né? Então, sabe aquela hora que falamos assim, subiu no salto? É a mesma coisa. Ninguém pode ir comigo. Que não sei o quê. Não tem aquela história que falava que o Titanic, quando perguntaram para o comandante, né, sobre o barco, se teria... não existe nada que pudesse destruí-lo. E chegou no que chegou, né? Então, a prepotência, a arrogância, mesmo ali, às vezes a pessoa não tem aquilo, mas se sente,
subiu na caixinha de fósforo, né? A prepotência, a arrogância destrói muito o ser humano, né? Durante a preparação desse material, nos chegou um caso que é muito interessante, que é o de Napoleão. Vejam só, Napoleão, da França, né? Ele tinha faculdades, dons desenvolvidos de maneira a perceber as fraquezas do inimigo, além de ser guiado, por espíritos de alta função divina. Olha que bárbaro. Olha como era a tarefa do ser humano. O mundo estava precisando de um país onde surgisse a liberdade de pensamentos. E foi Napoleão o escolhido para desenvolver tal ideia. Mas quando passou dos limites traçados por Deus, o orgulho se apoderou de seu coração, a ganância dominou e o cegou, ele foi banido. Ele perdeu a última batalha, né? Ele já tinha sido exilado, aí ele conseguiu convencer os guardas, levaram ele para a França novamente. Houve uma batalha novamente, né, conhecida como a Batalha dos 100 Dias, onde novamente ele foi derrotado, e aí ele foi exilado. Ele foi exilado numa ilha, se eu não me engano, Santa Helena, fica no meio do Atlântico, né? E ali ele desencarnou. E o interessante é que ele desencarnou dia 5 de maio de 1821. Então, essa semana, quarta-feira, 200 anos do seu desencarne. Então, vejam só, a espiritualidade o escolheu para a liberdade, para ele passar a mensagem de liberdade para o mundo. Aí a arrogância, a prepotência de querer ser um Deus, dominar o mundo todo, aconteceu o que aconteceu. Foi perdendo batalhas sucessivas, foi deposto, que ele era imperador, né? Foi exilado uma vez, voltou, foi exilado novamente. Aí 5 de maio de 1821 ele desencarnou. E aí é bem aquela situação, ó. Uma simples comparação. Um país nunca poderá escravizar toda a terra, todos os povos do planeta. O escolhido para a missão é igual ao peixe que o pescador fisga no anzol, dando-lhe linha até cansar, e depois fisga-o, tirando de circulação do rio. Então Napoleão, quando foi para a ilha, morreu sem nenhuma perda para a nação e nem para a humanidade. Ele desviou dos propósitos que haviam sido criados para ele, né? Seria um mensageiro para o mundo, começou subir no saltinho, na caixinha de fósforo, deu o que deu. Meus amigos, nada, absolutamente nada vai passar desapercebido. E engano nosso, quem se acha dotado de liberdade para fazer o que bem desejar, né? Como no caso aí de Napoleão. O orgulho, quando invade nossos sentimentos, é capaz de nos fazer-nos nos perder pela vaidade e pelo egoísmo. Somente o amor salva as criaturas. Isso fica cada vez mais nítido, né? Cristalino para todos nós, né? Já fomos avisados, mas não custa lembrar. Se tem alguma faculdade desenvolvida, não perca a oportunidade de usá-la com bom proveito. Semeia sementes de luz, para que possa ser iluminado por ela nos caminhos que percorres. A mediunidade não é privilégio dos espíritas. Todas as criaturas são dotadas de faculdades mediúnicas. A doutrina dos espíritos veio domá-la, ensinando as pessoas que a possuem a usá-la com critério, no sentido de ajudar aos que sofrem, de salvar os perdidos pela ignorância, de instruí-los e de trazer para o mundo as mensagens de libertação e de esperança. Um espírito de luz nos avisa: se foste chamado para a guerra ou apenas para servir ao exército, cumpre o teu dever, mas vigie e orai, que os espíritos superiores te ajudarão a cumprir o teu compromisso na sequência da tua vida. Tudo o que existe, Deus o permitiu. Em todo lugar podes fazer o bem com a força do amor. Resumindo, meus amigos, como sempre foi dito, todos somos médiums. Esse dom estará presente em todas as religiões, filosofias, ciências, aonde quiser. Esse dom vai estar presente, mas o bom uso determinará os resultados finais, né? Aqui cabe muito bem um pensamento. Quem está perdendo sempre vai tentar mudar o resultado. Por isso, sempre orai e vigiai, pois em muitos casos os que perdem as batalhas poderiam estar ganhando, né?
A perda pode ser aparente, para que a transformação seja em glória no aprendizado maior. Deus nada deixa se perder na vida. Miramês. Bom, meus amigos, por hoje é só. Esse item aí traz, como sempre, uma reflexão. Agora, cada um de nós temos que fazer as nossas, né? As nossas batalhas, os nossos dia a dia, aquilo que fazemos, como usamos os nossos dons, como no caso aqui de Napoleão, que tinha esse dom, era ajudado pela espiritualidade e fez mau uso dele, né? A soberba o levou para a destruição. Como eu falei, nada vai passar desapercebido, jamais. Então, não achemos que somos donos das nossas decisões, né? Temos o livre-arbítrio, mas temos o resultado do mau uso ou do bom uso. Tudo vai depender, ação e reação, daquilo que fazemos, né? Então, meus amigos, eu espero encontrar a todos na próxima semana. Espero que todos possam ter uma semana de muita paz, muita alegria, muito trabalho, muita dedicação em tudo aquilo que formos fazer. Agradecer sempre pelas oportunidades que Deus nos dá, né? Iniciar uma tarefa orando, iniciar o seu dia antes de dormir fazendo uma oração e agradecendo. Por enquanto, eu deixo a todos um grande abraço fraterno, à distância. Agradeço essa oportunidade bendita e maravilhosa que vocês me deram de adentrar os seus lares com toda a paciência que me dão nesses momentos. Agradeço imensamente por vocês estarem aqui na minha casa nesta noite de estudos. Então eu deixo um grande beijo no coração de todos e, com a graça de Deus, nos encontraremos na próxima semana. E cada um de nós saiamos vitoriosos de nossas batalhas nessa nova semana. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Obrigado pela paciência.